Então, pessoal, esse aqui é o quarto vídeo da, da unidade 1, onde a gente está tratando dos números complexos, mais especificamente da construção do corpo dos números complexos. Então é a parte 3 desse processo de construção. E aqui a gente vai abordar a multiplicação de números complexos, mais especificamente a etapa final. Lembrem-se que no terceiro vídeo eu fiz uma etapa preliminar desse processo de construção da multiplicação, onde a gente considerou só 4 vetores básicos. Aqui a gente vai fazer agora a situação geral. E aí a gente vai chegar na fórmula do produto de números complexos. Quem já estudou números complexos sabe que o produto é calculado de um jeito bem específico e geralmente essa fórmula é apresentada simplesmente assim, vocês fazem a multiplicação desse jeito e pronto. Eu vou tentar aqui dar para vocês uma ideia do porquê dessa multiplicação ser definida do jeito que é definida. E a gente depois conclui com as propriedades todas da multiplicação, que eu vou dar na forma de teorema, e com a definição do corpo dos números complexos. E como sempre, alguns exemplos e exercícios que eu vou deixando no meio do caminho, e alguns comentários. E esse conteúdo, né, como eu comentei, está no capítulo 1 do livro texto. Então vocês devem complementar o estudo desses vídeos com o estudo do capítulo 1 do vídeo do livro texto, onde vocês vão perceber que lá tem muita coisa parecida com o que eu faço, mas também tem umas coisinhas diferentes e vocês devem complementar para assim vocês enriquecerem no conhecimento de vocês. Então é importante fazer isso, estudar os exemplos que estão no livro texto e tentar resolver os exercícios. Então, etapa final da construção da multiplicação de vetores. Então o que a gente vai querer? Dados dois vetores, um vetor z coordenadas AB e um vetor w coordenadas CD. Então a gente vai deduzir a fórmula geral de multiplicação. Deduzir a fórmula geral. Então, como se eu estivesse dizendo que a gente vai descobrir qual que vai ser a fórmula. A fórmula tem que ser daquele jeito. Mas ela, para ser daquele jeito, precisa de algumas condições. E a gente vai querer exatamente que essa fórmula seja tal que sejam válidas as propriedades desejadas. Quais são elas? Associatividade, comutatividade, distributividade e outras propriedades, que são as propriedades que vocês já estão bastante familiarizados com as operações de adição e multiplicação de números reais. E usam essas propriedades muitas vezes sem nem perceber que está usando. Então a gente vai querer que isso tudo seja válido aqui também, como eu comentei, para que a gente possa trabalhar com os vetores do plano, do R2, de uma maneira muito similar ao que a gente trabalha nos reais, no conjunto dos números reais, tá? Então, mas inicialmente vamos observar o seguinte: cada vetor z, coordenadas AB, a gente pode escrevê-lo desse jeito. Com a operação de adição, o vetor z tem coordenadas AB, então essas coordenadas podem ser desmembradas em duas, uma soma de dois vetores, da seguinte forma. Então, o vetor coordenadas A0 mais o vetor de coordenadas 0B. Então, isso aqui é simplesmente utilizando a operação de adição, que já foi definida. Em seguida, vocês observem que esse vetor de coordenadas a zero, ele pode ser desmembrado assim, através da operação de multiplicação por escalar. O que é essa coordenada A aqui é o número real A, o escalar A, vezes o número 1. Então, esse vetor aqui, ele pode ser escrito dessa forma. E, analogamente, esse vetor pode ser escrito dessa forma, usando a operação de multiplicação escalar. Por isso que eu precisei daquele passo intermediário, que é a multiplicação por escalar, para poder fazer essa passagem aqui. E aí, com isso, observem que esse vetor 1, 0, eu representei ele dessa forma. É o número 1 com a setinha em cima. Lembrem-se que a setinha em cima ela é só para lembrar sempre que não é o número 1, mas sim esse vetor aqui, tá? Depois, posteriormente, a gente vai abolir isso daqui, porque ela não acrescenta nada. Mas, por enquanto, é importante para destacar que trata-se do vetor.
Da mesma forma, esse vetor aqui de coordenada 0, 1 é o vetor i, ou seja, é a unidade imaginária, que a gente está sempre se questionando o que significa isso, tá? Então, a unidade imaginária é o vetor de coordenada 0, 1. Então, b vezes esse vetor é b vezes i, ok? Então, com isso, a gente pode escrever o R2 da seguinte forma. Então, lembre-se que o R2 é o conjunto dos pares ordenados AB, sendo A e B números reais. Então, com essa representação, a gente pode escrever cada vetor desse jeito aqui, ó, também. Então, isso aqui é uma representação em termos de par ordenado. Isso aqui é uma representação algébrica. Algébrica porque envolve as operações de adição aqui e a multiplicação por escalar, no caso, tá? Onde o vetor 1 é esse vetor e o vetor i é esse vetor aqui, tá? Então, graficamente, o que a gente tem é isso, uma representação gráfica. Se eu tenho aqui no eixo horizontal o vetor 1, então esse vetor A vezes 1 é a multiplicação escalar do vetor 1 pelo número A, tá? E vai ficar assim. E aí vai me dar essa componente. Aqui no eixo vertical eu tenho o vetor i, e aí esse vetor aqui é o vetor multiplicação escalar do número B pelo vetor i. E aí eu vou ter essa componente vertical. E aí eu vou ter então um vetor qualquer aqui no plano, podendo ser escrito dessa forma. Bom, com isso, sendo Z um vetor qualquer representado assim, A vezes 1 mais B vezes I, e W um vetor qualquer representado assim, de coordenadas C vezes 1, D vezes I, assim como A, se é um par ordenado, coordenadas AB, eu escrevo ele assim também. Se eu tenho um W coordenadas CD, então eu posso escrevê-lo assim também. Então eu vou usar essa representação porque algebricamente ela é mais fácil de manusear. Então o que a gente vai fazer é calcular o produto formalmente e supondo válidas as propriedades que a gente quer. Então eu vou fazer o cálculo desse produto supondo que as propriedades são válidas, tá? Eu vou ignorar que eu não sei ainda que as propriedades são válidas, mas eu vou supor que as propriedades sejam válidas para ver onde eu vou chegar. Eu vou deduzir a fórmula da multiplicação. Então vou fazer isso, mas antes de fazer o caso geral, vamos fazer um caso particular para a gente ver e entender como que vai funcionar isso que eu estou dizendo aqui, calcular esse produto formalmente, tá? Um caso particular e depois a gente faz o caso geral. Então esse vetor aqui, se vocês fossem representá-lo em termos de par ordenado, seria o vetor de coordenadas 2 e menos 1. E esse outro aqui seria o vetor de coordenada menos 1 e menos 2, tá? Mas a gente vai usar essa maneira porque fica mais fácil de fazer as contas. Então vamos lá, fazer as contas com esse exemplo. Então eu vou fazer aqui Z vezes W, substituo 2 vezes o vetor 1 menos o vetor I, vezes 1 menos 1 menos 2 vezes o vetor I. O vetor menos 1 vezes 2 vezes o vetor i. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fixar essa primeira componente, esse primeiro fator, e vou multiplicar ele por cada um desses pedaços que estão aqui dentro. Então isso é a propriedade da distributividade sendo usada. Vocês poderiam perguntar, mas professor, como é que você sabe que essa propriedade é válida? Isso eu não sei ainda. Eu estou supondo que ela seja válida e eu vou ver onde que eu vou chegar, tá? Então, repito, então vai ficar 2 vezes o vetor 1 menos o vetor i, vezes quem? Vezes menos 1, menos vezes o vetor menos 1, mais 2 vezes o vetor 1 menos o vetor i, vezes o outro vetor aqui, que é menos 2i. Certo? Então eu fiz a distributividade, deixando esse aqui fixado e multiplicando pelos outros aqui.
Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que vou fazer com cada uma dessas parcelas. Então, nesse primeiro caso, eu deixo esse fixado e uso a distributividade, distribuindo aqui dentro. E aqui é a mesma coisa, tá? Fazer isso. Então, aqui vai ficar... Então, isso vai ser igual 2 vezes o vetor 1, vezes o vetor menos 1, que é ele que vai ser distribuído aqui dentro, mais o vetor menos i, vezes o vetor menos 1. E com isso eu encerro a primeira parcela. Indo para a segunda agora, então vai ficar 2 vezes o vetor 1, vezes o vetor menos 2 vezes i, mais 2 vezes o vetor... Então, mais menos o vetor i, vezes menos 2i. Ok? Bom, aí vejam, nessas duas passagens, nessas duas igualdades, eu usei a propriedade que eu quero que seja válida. Eu quero que essa propriedade seja válida, que é a distributividade. Aí fiquei com esse monte de somas aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou seguir fazendo as contas. Agora eu vou usar que eu admito que sejam válidas as outras propriedades, a associatividade e a comutatividade, tá? Associatividade e comutatividade, para que eu possa manipular esses parênteses aqui do jeito que eu quiser, do jeito que eu gostaria que funcionasse mesmo. É exatamente isso. Então, supondo que a propriedade, a associatividade e comutatividade são válidas para o produto que eu estou procurando, então eu vou operar isso daqui. Então vai ficar, não vou fazer passo a passo, já vou direto. Então, 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor menos 1, isso vai ficar o vetor 2, isso vai ser igual 2 vezes o vetor 1 vezes ele mesmo. Tem um sinal de... Tem que deixar menos 1 aqui, o vetor menos 1, tá? 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor menos 1. Então, veja, aqui eu estou usando, vocês podem não estar acompanhando direito, mas eu usei aqui a associatividade, tá? Eu vou agora simplesmente agrupar esses dois vetores. Aí lembrem-se que do vídeo anterior, o vetor 1 vezes o vetor menos 1 é o próprio vetor menos 1, que multiplicar por 1 não altera em nada, tá? Aqui eu vou ter mais. Lembre-se também que com a multiplicação escalar, menos um vetor é o simétrico ou oposto, é a mesma coisa que multiplicar pelo menos 1, o escalar menos 1, vezes o vetor. Então eu usei isso aqui, eu usei isso daqui, vou usar isso daqui também, porque está aparecendo o sinal de menos, e vou usar isso aqui também, e aqui, tá? Então vou usar isso, mas sem detalhar, para não ficar muito longo, e eu sugiro que vocês façam mais passo a passo, os passos mais detalhadamente na hora que for estudar esse vídeo. Então, quando for fazer isso daqui, eu posso escrever o seguinte, ó, é o menos 1 vezes o vetor i vezes o vetor menos 1, tá? E agora aqui, então vou usar a mesma ideia, usando associatividade, comutatividade, etc. Então, mais 2 vezes o segundo fator aqui eu posso escrever como sendo menos 2, e aí eu tenho o vetor 1 vezes o vetor i. E finalmente o último fator eu posso escrevê-lo assim, então mais menos 1 vezes menos 2 vezes o vetor i vezes o vetor i. Aí vocês têm que lembrar do vídeo anterior, do vídeo 3, cada uma dessas multiplicações aqui, ó. Então lembrem-se que
multiplicar um vetor qualquer, daqueles 4 vetorezinhos, pelo vetor 1, é não fazer nada, é deixar o próprio vetor, tá? Então aqui 1 vezes menos 1 vai dar o próprio menos 1. Aqui tem a mesma coisa, ó, i vezes o vetor menos 1, na verdade é o vetor i vezes o vetor menos 1, então isso vai girar o vetor menos 1 no sentido anti-horário de um ângulo π sobre 2, então vai dar o vetor menos i, tá? Aqui é só multiplicação de números mesmo, e aqui eu tenho 1 vezes o vetor i, não vai alterar nada, dá o próprio vetor i, e aqui eu tenho o vetor i ao quadrado, que vocês sabem que é o vetor 1, o vetor menos 1. Então, com isso, a gente vai ter o seguinte, ó, 2 vezes o vetor menos 1, e aqui mais menos 1, vou escrever assim por enquanto, depois eu tiro esse parêntese aqui, esses parênteses. Menos 1 vezes o vetor menos i, tá? Porque o vetor menos i é o quê? Resultado dessa multiplicação aqui, ó. I vezes menos 1. Então, volto no vídeo 3, para vocês lembrarem que você multiplicar por i é pegar o menos 1, girar no ângulo π sobre 2, no sentido anti-horário. Então, quando eu fizer isso, vai dar o vetor menos i, tá? E aqui vai dar o próprio i. Então, aqui vai ficar... Aqui eu posso escrever já assim, que aqui é a multiplicação de números, né? Posso escrever assim, mais menos 2 vezes i, que eu multipliquei pelo vetor 1, não fiz nada. Mais, aqui também a multiplicação por números, posso fazer, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, então eu escrevo só assim. I vezes i, vou escrever, deixar i ao quadrado, por enquanto. E aí aqui vai ficar... Bom, lembrando, o vetor menos 1, ele é a mesma coisa que a multiplicação escalar. Então, 2 vezes o escalar 1 vezes o vetor 1, tá? Aí eu tenho aqui mais menos 1 vezes... menos i também eu posso escrever assim, é o escalar menos 1 vezes o vetor i. E aqui é mais menos 2 vezes i, não preciso fazer nada. Mais 2, e aqui é o vetor menos 1. Ok? Então aí vai ficar, aqui é multiplicação de números, então 2 vezes menos 1 fica menos 2, vezes o vetor 1. Aqui também é multiplicação de números, menos 1 vezes menos 1, vai dar o número real 1, né? Então, vou escrever só para deixar, vezes o vetor i. Aqui é menos 2 mais menos 2 vezes o vetor i. E aqui, isso aqui eu vou escrever assim também. Lembrar que é 2 vezes o escalar menos 1 vezes o vetor 1. Então agora eu vou... Então nessas passagens todas, pessoal, eu usei as propriedades que eu quero que sejam válidas. Eu estou assumindo tacitamente que elas são válidas. Usei distributividade aqui na primeira, igualdade, também na segunda, a distributividade da adição. Depois, nessas passagens todas aqui, seguintes, eu usei, sem detalhar tanto, que é válida a associatividade da multiplicação e também a comutatividade. Então, nessas passagens todas aqui eu estou usando isso, que é válida, que são válidas as propriedades de associatividade e comutatividade para a multiplicação. E também usei as regrinhas que eu já sei das multiplicações envolvendo esses vetores. Então, o vetor 1, vetor menos 1, vetor i e o vetor menos i, ok? Agora aqui, daqui para frente, eu vou usar as propriedades relativas à adição. A comutatividade, associatividade, distributividade da adição, que eu já sei que são válidas. Aqui eu não estou assumindo que elas são válidas, não. Aqui eu já sei que elas são válidas. Foi desenvolvido isso nos vídeos anteriores, onde eu deixei para vocês provarem como exercício. Então eu vou juntar isso daqui, ó, usando a comutatividade, uma sucessão de comutatividade, eu vou juntar esse com esses dois termos aqui. Então vai ficar menos 2 vezes 1. E isso aqui é a multiplicação de números mesmo. 2 vezes menos 1 fica menos 2. Menos 2
vezes o vetor 1. Ok? Então, eu só juntei isso com isso. Aí vocês poderiam perguntar, mas professor, o que é que eu faço para juntar? Você vai usando comutatividade. Ó. Usa comutatividade desse com esse, que aí vocês vão passar esse termo para cá. Depois usa a comutatividade desse com o que ficar aqui, que aí vocês vão juntar ele e vai ficar assim. Do mesmo jeito, isso aqui com isso, vocês usando comutatividade, vocês vão poder escrever assim. Então, mais 1 vezes o vetor i, mais menos 2 vezes o vetor i. Ok? E aí, vai ficar como? Agora eu vou usar aqui, ó. Agora eu vou usar aqui a distributividade da adição em relação à multiplicação por escalar. E aqui é a mesma coisa, a distributividade da adição com relação à multiplicação por escalar. Então, quando eu fizer isso, vai ficar o quê? É simplesmente colocar em evidência o vetor 1. Ou seja, é isso daqui, ó. Menos 2 vezes o vetor 1. Mais, aí aqui eu vou colocar em evidência o vetor i. E se colocar em evidência, é a propriedade de distributividade sendo usada, da adição em relação à multiplicação por escalar. 1 mais menos 2 vezes o vetor i. Ok? E aí, finalmente, agora é só somar o que está aqui nos parênteses, então vai ficar menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, posso escrever assim, sem colocar parêntese, vezes o vetor 1. E 1 mais menos 2 é menos 1, que eu posso escrever assim, mais menos 1 vezes o vetor i, e isso é menos 4 vezes o vetor 1. Esse menos 1 vezes o vetor i da operação de multiplicação por escalar dá o menos i, tá ok? Então, a multiplicação desses dois vetores aí, z vezes w, você seguindo formalmente esses passos, supondo tacitamente que são válidas essas propriedades que você deseja que sejam válidas, todas elas, então vocês vão chegar nesse valor aqui. 4 vezes o vetor 1 menos o vetor i. Isso é representado nessa forma algébrica, né? Mas vocês podem colocar também na forma de par ordenado, que vai ser isso daqui. Ok? Então, eu fiz isso como exemplo, e agora isso tem que ser feito com o caso geral. Então, o caso geral, então pego um vetor z da forma a vezes o vetor 1 mais b vezes o vetor i, w da forma c vezes o vetor 1, d vezes o vetor i, e eu vou seguir esses passos aqui, ó, do jeito que foi feito aqui com o exemplo, seguir essa sucessão de passos para tentar chegar no resultado final. Eu vou organizar tudo direitinho, do jeito que eu fiz aqui, ó, tentar chegar numa relação final. E essa relação final vai ser exatamente isso daqui, a fórmula do produto, ó. Então, quando eu fizer essa sucessão de passos aqui, ó, então eu vou calcular aqui z vezes w, do jeito que eu fiz aqui, z vezes w, substituo e saio fazendo essa sucessão de passos aí, admitindo que são válidas as propriedades desejadas. Então, substituindo a vezes o vetor 1, mais b vezes o vetor i, mais c vezes o vetor 1, c vezes o vetor 1, mais d vezes o vetor i, ok? E aí, do jeito que foi feito aqui, ó, pego um, deixo fixado, aí distribuo com os que estão nos outros aqui. Então, vai ser exatamente isso. Então, digamos, eu posso fixar esse e distribuir aqui, usando a distributividade. Depois, faço a mesma coisa, como foi feito daqui, ó, tá? E aí, sigo. Bom, isso daqui eu não vou fazer, porque acho que ficou bem claro com o exemplo. Então,
Então, sugestão, como tarefa para fazer em casa. Vocês repetiram o que foi feito aqui, se ficar alguma dúvida, vocês detalham um pouco melhor os passos, e aí depois repete o que foi feito exatamente no exemplo específico, vocês repetem para esse daqui. Então a sequência seguinte aqui vai ficar como exercício, e aí vocês façam. Tá? Então, quando vocês fizerem, concluir tudo e organizar tudo direitinho, vocês vão chegar nisso aqui, ó. Vocês vão chegar nessa relação, tá? Essa relação é escrita na forma algébrica, que vai ser a mais prática, ou então escrita na forma de vetor, que é importante também, mas para manipulação algébrica, essa daqui é mais interessante, ok? Então, fazendo isso, pessoal, o que vocês vão ter feito? É como se vocês tivessem descoberto a fórmula da multiplicação. A gente deduziu, como eu comentei aqui. Então, ó, dados os vetores, vamos deduzir a fórmula geral da multiplicação. Então, aí, seguindo essa sequência de passos, você vai chegar aqui, você vai ter deduzido a fórmula da multiplicação, admitindo a priori que são válidas as propriedades que você deseja que sejam válidas, associatividade, comutatividade e etc. Distributividade, tudo isso. Aí vocês poderiam estar, mas professor, como é que você faz isso se você nem sabe se as propriedades são válidas? Parece que é um joguinho que você está roubando no joguinho, mas isso é normal em matemática, assim, não que seja normal roubar no joguinho, mas é normal. Você quer descobrir alguma coisa, e essa coisa que você quer descobrir, ela vai ser feita assumindo que determinadas condições sejam válidas. Então, eu quero descobrir essa fórmula e eu vou descobri-la assumindo que são válidas as propriedades que eu desejo. E aí eu faço as contas. No final, eu chego na fórmula. Depois, eu tenho que fazer o caminho inverso, ou seja, partir da fórmula e provar que as propriedades, aqui no caso específico, as propriedades que eu desejava que sejam válidas, elas realmente são válidas, se eu pegar essa fórmula. É o caminho inverso do que é feito aqui, ó. Qual que é o caminho direto? Aqui vocês estão assumindo que as propriedades são válidas. Aí vão fazer as contas e assumindo que as propriedades sejam válidas e fazendo as contas direitinho, cuidado para não errar, aí vocês vão chegar nessa fórmula. Agora o caminho inverso é o quê? Vai partir dessa fórmula e vai provar que usando essa fórmula você tem todas as propriedades válidas. Aí é exatamente o conteúdo disso aqui que eu estou colocando como um teorema. Então, a fórmula do produto acima satisfaz as propriedades. Quais? Fechamento. Bom, essa é óbvio, né? Porque já fica na cara mesmo. Os vetores podem ser escritos assim ou assim. Então, o fechamento já está explícito aqui, não tem o que ser feito. A comutatividade, agora a comutatividade não é explícito dessa fórmula, nem dessa maneira de escrever, que eu tenho a propriedade de comutatividade. Então, isso daqui é um passo a ser provado. Então, isso aqui tem que ser provado. Certo? Aí vocês poderiam falar, mas professor, você já não fez essas contas assumindo que a comutatividade é válida? Sim, eu assumi que elas sejam válidas para ver onde eu chegaria. Esse foi o caminho direto. Agora eu tenho que fazer o caminho inverso. Eu já tenho essa relação. Aí eu tenho que provar que a multiplicação definida desse jeito, ela tem a propriedade de comutatividade, tá? A associatividade também, tá? Então aqui, ó, lembre-se sempre dessa história do parêntese, o que significa. Aqui está dizendo que primeiro eu faço essa multiplicação e multiplico o resultado pelo vetor i, u. E aqui desse lado, primeiro eu faço essa multiplicação e multiplico o resultado pelo vetor z. Então vai valer também a associatividade. E isso é dado? Não, isso deve ser provado. Tudo isso vai ficar como exercícios. Prova-se. Então vocês têm que
Como que vocês verificam essas provas? Vocês pegam a fórmula, assim ou assim, tanto faz, o mais indicado é pegar assim. Vocês têm que pegar dois vetores e fazer a multiplicação de acordo com essa definição agora, não é mais seguindo essas sequências de passo. Aqui, ó, como eu fiz no exemplo, nem como vocês vão fazer aqui. Vocês vão pegar, multiplicar ZW de acordo com essa definição e multiplicar WZ também de acordo com essa definição. Aí vocês vão usar a comutatividade dos números reais e vai provar que tudo, na verdade, vai dar a mesma coisa. Por isso que vale a comutatividade. Aí aqui é a mesma coisa, só que vocês vão pegar agora três vetores, um Z, um W e um U. Então vocês vão fazer primeiro a multiplicação Z vezes W, de acordo com essa fórmula. Depois pegar e multiplicar o resultado pelo vetor U, também de acordo com a fórmula. Desse outro lado, vocês vão pegar e multiplicar W vezes U, de acordo com essa fórmula, e multiplicar o resultado pelo vetor Z, também de acordo com ela. Usar a propriedade de distributividade de números reais, que vocês já conhecem, e no final vocês vão verificar que os dois lados chegam no mesmo ponto. E aí provando que vale a associatividade. A existência de elemento neutro multiplicativo, então esse é o vetor 1. O vetor que tem coordenadas 1, 0, ele tem essa propriedade que caracteriza elemento neutro multiplicativo. Então, o vetor 1 vezes qualquer vetor z é igual ao vetor z vezes o vetor 1 e é igual ao próprio z, qualquer que seja o vetor z do plano. Tá? Então, esse aqui é mais simples, vocês podem fazer bem mais simples que essas outras duas. A propriedade de distributividade, vou pegar três vetores z, w, u, então vocês vão ter a distributividade. Vejam, eu comecei fazendo o exemplo aqui exatamente supondo que vale a distributividade, tá? E agora vocês vão ter que provar que vale a distributividade. Como assim? Vocês vão pegar esses três vetores, então primeiro, como indica o parêntese, somar z com u. Pega um vetor z, o w, o vetor u, da forma representada dessa forma, né? Vocês vão somá-los. Depois você vai multiplicar o resultado da soma pelo vetor u, de acordo com essa definição da multiplicação aqui, ó. E aí desse outro lado vocês vão fazer essa conta, multiplicar z e w, z e u, de acordo com a definição da multiplicação, usar a distributividade dos números reais que vocês conhecem e no final verificar que as duas coisas vão dar o mesmo resultado. Então isso também é a ser provado. Tá? E a propriedade 6, que é a mais interessante, é elemento de inverso multiplicativo. Então, para cada vetor z do plano, não nulo, existe um vetor w, tal que z vezes w é igual a w vezes z, é igual ao vetor 1. Tá? Então, existe esse elemento é chamado de inverso multiplicativo, ou se quiser simplesmente chamá-lo de inverso. E o que caracteriza ele? O w é um inverso multiplicativo de z. Se, quando você multiplicar z por esse w, vai dar igual também a multiplicação z por w por z, até porque é comutativo, já sabe, né? E o resultado vai ser 1. Tá? Ou seja, pegar e multiplicar z por w, o resultado é 1. Então, esse elemento W é chamado inverso multiplicativo e é denotado dessa forma ou dessa forma. Então, veja, o inverso de Z são duas notações para ele. Z a menos 1, então esse Z a menos 1 aqui não é potência, é a notação para indicar o inverso multiplicativo do vetor Z. E essa outra aqui, 1 sobre Z, também é outra notação. A gente vai usar as duas notações convenientemente, como for o caso. Então, nessa segunda notação, você não está dividindo 1 por z. Essa é a notação para o inverso multiplicativo de z. A gente não definiu ainda a divisão de vetores, vai definir logo em seguida. Tá? Bom, aqui está dizendo que existe esse elemento. Como é que a gente sabe que ele existe?
vocês vão deduzir, né, que vai ser exatamente a prova dessa parte aqui. Esse exercício aqui já é um pouco mais importante. Esse exercício aqui vai dar a cara desse W, que está sendo chamado W aqui. Então, dado um vetor Z, coordenadas A, B, ou na forma algébrica, A vezes o vetor 1, B vezes o vetor I, um vetor não nulo, então calcule o inverso de Z. Tá? Ou seja, vocês pegando um vetor Z qualquer, vocês vão deduzir a expressão do W que está sendo dito aqui que existe. Tá? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar vocês vão pegar esse vetor Z, digamos aí, ZA mais BI, ZA1 mais B vezes I, e o W, que é o que vocês precisam calcular, vou chamá-los aqui de X vezes o vetor 1, mais I vezes Y vezes o vetor I, onde você precisa calcular Y, X e Y. X e Y são números reais, mas vocês vão ter que descobrir quem é X e quem é Y. Como que vai ser feito isso? Vocês fazem a multiplicação de acordo com a definição, ou então seguindo as regras da multiplicação, das propriedades. Vocês fazem essa multiplicação e igualam ao vetor 1. O vetor 1, ele é 1 vezes o vetor 1 mais 0 vezes o vetor I. Então, vocês vão fazer as contas aqui, no final chegar em alguma expressão, e você vai ter a componente, envolvendo uma expressão, a componente do vetor I, vetor 1, e vocês vão igualar a 1. Componente do vetor I e igualar a 0. Vocês vão ter um sistemazinho, um sistema de duas incógnitas e duas equações. As incógnitas são x e y. Um sistema linear simples, como se estuda na matemática fundamental. Esse sistema tem solução, a solução é única e a solução dele vai fornecer esse elemento inverso que você está procurando. Então, esse exercício é esse, é isso. Fazer essa sequência de passos aí. Vocês vão pegar isso, calcular a expressão do vetor inverso. E aí eu faço a pergunta, esse vetor é único? Ele é único? Vocês vão ter condição de responder essa pergunta resolvendo o sistema linear que eu comentei. Aquele sistema linear que vai aparecer, ele tem solução única ou não? Ele tem solução, não tem solução, ou tem mais de uma solução? Então, isso vai ser toda a justificativa que vocês vão dar. Então, é um sistemazinho simples de duas incógnitas, duas equações lineares, e é tranquilo de ser resolvido. Então, é extremamente importante esse exercício aqui. Não deve ser deixado de fazer de jeito nenhum, tá? E com isso a gente essencialmente concluiu aqui, e aí chegamos finalmente na definição. Definição corpo dos números complexos. Então, o trio R2 mais e vezes, onde mais é a adição que foi definida, já foi definida já no segundo vídeo sobre esse assunto. É a adição que a gente definiu lá para trás. Então, R2 junto com a adição e com essa multiplicação agora. Então, essa multiplicação, essa que foi definida nesse vídeo aqui, que multiplicação é essa? A multiplicação dada por essa fórmula. Você trabalhar assim da forma algébrica, ou você trabalhar assim na forma de par ordenado. Então, esse trio, o conjunto dos vetores do plano, ou então, se quiser, o conjunto dos pontos do plano, junto com a adição que foi definida e a multiplicação que foi definida, esse conjunto forma uma estrutura matemática, uma estrutura algébrica. Esse tipo de estrutura satisfaz todas essas propriedades que foram listadas, desde envolvendo a adição até a multiplicação, e a estrutura é chamada de corpo. Então, o que a gente tem aqui é o corpo dos números complexos. Tá? Então, esse trio todo aqui é o corpo dos números complexos. Como é que a gente denota esse corpo dos números complexos?
a gente denota pela letra C. A letra C que representa os números complexos, que a gente já está acostumado, quem já estudou lembra desse C cortado aqui, representa o conjunto dos números complexos ou simplesmente os complexos. Mas esse C não é apenas um conjunto, ele é o conjunto dos pontos do plano ou o conjunto dos vetores do plano cartesiano, junto com a operação de adição, que foi definida aí no vídeo para trás, junto com a operação de multiplicação, que foi definida nesse vídeo agora. Então o C, ele não é só o plano, é o plano junto com esses dois outros objetos. E isso que é chamado o corpo dos números complexos, tá? Então cada elemento de C é chamado de um número complexo, e aí a gente tem, finalmente, construído o corpo dos números complexos. Então, se alguém perguntar para vocês agora o que é um número complexo, vocês podem dizer simplesmente, um número complexo é um elemento do corpo dos números complexos. E o que é o corpo dos números complexos? O corpo dos números complexos é o conjunto dos pontos do plano, ou dos vetores do plano, junto com a adição, que foi definida, tá? E junto com essa multiplicação que foi definida, tá? Então esse é o corpo dos números complexos. Então você não fala só o número complexo, você fala o número complexo junto com as operações, agregado aí aos vetores a operação, tá? E o famoso I, que eu já discuti já no primeiro vídeo, o que é esse I, né, que, como eu comentei, geralmente quando se começa a falar desse assunto, diz que I é a raiz quadrada de menos 1. Só que isso não faz sentido, porque você sabe que no âmbito dos números reais você não tem como extrair raiz quadrada de um número negativo. Ou então diz que I ao quadrado é igual a menos 1. Só que isso também não faz sentido, porque você sabe que no âmbito dos números reais, qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo, tá? E então essa abordagem aqui, ela fica toda sem sentido. E para a matemática, principalmente para o que a gente quer fazer, que é cálculo, não pode ser assim. Então precisa ter uma definição muito clara do que é a unidade imaginária. Então a unidade imaginária é simplesmente o vetor 0, 1. Só que você vai falar dessa unidade imaginária junto com as operações. Então ela não tem significado, ele não tem significado independente. Ele tem significado junto com essas operações aqui, ó, tá? Então a unidade imaginária. Então vocês têm que tirar da cabeça essa coisa, apesar do nome imaginário, passa uma ideia um pouco meio como se fosse uma coisa que não existe, só existe na imaginação, mas não é isso não, é isso aqui, ó. E a gente precisa disso, que a gente vai trabalhar no plano, no R2, o conjunto dos pares ordenados, e a gente vai fazer cálculo aqui, a gente vai estudar funções definidas aqui, e a gente vai estudar limite, derivada, continuidade, integral aqui. E a gente vai fazer essas contas todas usando essa operação de adição e essa operação de multiplicação. Ok? Então, com isso a gente conclui esse processo que foi iniciado aqui no início, como eu comentei, a multiplicação é a etapa final, chegamos na fórmula do produto, o teorema que destaca as propriedades, eu deixei lá como vocês provarem todas as propriedades, e finalmente a definição do corpo dos números complexos. E assim eu termino o vídeo e estudem também o capítulo 1 para vocês aprofundarem o conhecimento, além de estudar o vídeo, estudar o capítulo 1 do texto. E é isso, e até o próximo vídeo. Tchau.